Mais um episódio do Record Jurídico nessa temporada 2026 e hoje a gente recebe a doutora Laelma Salim, direto de São Luís, né, Laelma? Seja bem-vinda ao Estúdio Recorte. Isso mesmo, Davi. Eu que te agradeço muito pelo convite, agradeço muito pelo espaço também da gente poder conversar um pouquinho. A gente vai conversar sobre assuntos aqui em primeira mão, porque vem tendo muitas mensagens, recorrentes mensagens, perguntando sobre essa minha mudança para São Luís. Então, em primeira mão, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para começar esse episódio hoje, eu queria começar por essa pergunta, né, para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Quem é a Laelma Salim? Fica à vontade. Então, a Laelma Salim é uma advogada que se especializou primeiramente no direito médico e depois expandiu o seu conhecimento, né, o meu conhecimento, para o direito da saúde. Então, hoje, a Laelma Salim é uma advogada que trabalha em todo o território brasileiro, ajudando aí beneficiários contra planos de saúde, ajudando médicos nas suas carreiras, tanto na prevenção jurídica, Perfeito, quanto também na organização aí de seus consultórios. Você colocou aqui, eu até anotei alguns pontos para a gente destacar hoje, Laelma. Por exemplo, a mudança de Teresina para São Luís, onde você fala de uma Teresina ou uma advocacia sem fronteiras, network na advocacia. O que é essa advocacia sem fronteiras, Laelma? Davi, é muito importante hoje em dia, nós advogados, com essa profissão linda, mas que com um número aí que todos os dias aumentam, a gente sabe, né? Hoje a gente possui mais de 1.800.000 advogados no Brasil. Então a gente precisa se renovar. Eu falo se renovar porque a minha advocacia, eu não vejo essa minha mudança como um recomeço. Eu vejo como uma expansão. Então, a gente já estava meio que estudando a possibilidade para São Luís, a gente já estava estudando o campo de São Luís para ver se essa cidade abarcava, né, mais um advogado aí no direito médico e da saúde. E aí, desde o ano passado que a gente vem, assim, engateando a passos lentos, mas abrindo espaço para essa advocacia lá em São Luís. As pessoas acham que foi assim meio que do nada, mas não. Isso começou no começo do ano passado. É importante eu frisar que eu sou de São Luís. Eu nasci em São Luís, morei em São Luís até 3 anos de idade, então é como se eu estivesse voltando para a minha terra, né? Digamos assim. Perfeito. E aí, eu tô gostando muito do que eu estou vendo em São Luís. Para as pessoas que não sabem, para que você exerça em outro estado, você precisa ter uma carteira suplementar. O que é essa carteira suplementar? Quando você passa de 5 processos naquele estado, 5 processos ao ano, você precisa ter uma carteira suplementar, né? Uma inscrição suplementar. E aí, ano passado ainda, eu tive uma demanda tão alta de clientes lá em São Luís que eu precisei fazer a minha inscrição suplementar. Então, hoje, eu tenho a minha inscrição principal aqui em Teresina, né, aqui no Piauí, e tenho a minha inscrição suplementar lá no Maranhão. Como é que a questão do network te ajudou nessa mudança? A questão do network foi, eu vou te falar, uma das coisas mais importantes. Hoje, eu costumo, em todas as mesas que eu sento para conversar em debates com outros advogados, eu sempre falo que hoje o que determina assim, a sua advocacia é a sua rede de network. Por que eu te digo isso? Porque assim como antigamente, em que as pessoas procuravam médicos especialistas naquilo que eles estavam procurando, se o paciente estava com dor de cabeça, ele procurava um neurologista. Se o paciente estava com dor na coluna, ele procurava um ortopedista, né? Assim, isso já está acontecendo na advocacia. Perfeito. Isso já acontece na advocacia. Então, as pessoas, elas procuram hoje em dia profissionais que sejam especialistas na área em que elas estão buscando uma atenção. Então, por que eu falo que a rede de network ela é tão importante? Porque hoje, se chega um cliente no meu escritório, eu consigo atendê-lo com essa rede de network da qual eu não sou especialista. Então, se chega um cliente que precisa de uma atenção maior ali no direito da família, eu tenho
advogado parceiro, e quando eu falo advogado parceiro, é um advogado em que faz parte do meu escritório, contratualmente falando, tá? Que seja especialista na área do direito da família para poder atender melhor esse cliente. Então, eu costumo falar que assim, a rede que a gente tem de network é tão importante quanto a nossa advocacia. Ela faz parte da nossa advocacia, né? Por que direito médico? Então, que pergunta interessante, Davi. O direito médico ele começou na minha vida na pandemia. Eu via que as pessoas elas estavam cada vez mais precisando de um apoio mais especializado nessa área. Sim. Né? Na pandemia, a gente conseguiu ver isso claramente. E aí foi quando eu procurei me especializar no direito médico. E até então, eu atendia mais a profissionais da área da saúde. Tanto nos conselhos, nos seus conselhos regionais, respondendo a sindicâncias, respondendo a processos éticos, quanto também na assessoria desses profissionais, tá? Só que aí depois eu fui vendo que existia uma escassez de profissionais, de advogados especialistas contra planos de saúde. Né? Esses beneficiários de planos de saúde estavam precisando de advogados especialistas nessa demanda. E aí foi quando eu procurei me especializar na área. E hoje eu atendo tanto no direito médico, esses profissionais da área da saúde, né, quanto também atendo a pacientes que procuram aí terem os seus direitos contra esses planos de saúde garantidos. Visão de futuro. Como é que você vê a IA no meio, principalmente na especialidade do direito médico? Perfeito. Davi, hoje eu consigo te decifrar essa tua pergunta, eu consigo te resumir essa tua pergunta em uma palavra: responsabilidade. Hoje, inclusive, eu estou cada vez mais me especializando também, porque eu acho que tudo é estudo, é especialidade, é especialização. Você precisa estar muito coerente com aquilo que você fala com seus clientes, com seus médicos, né? Porque, no caso, os médicos também são meus clientes. Então, você tem que se especializar sempre. O que é que eu falo sobre a inteligência artificial hoje no meio da saúde, né? Principalmente no meio médico, do direito médico. Eu falo que a gente precisa ter muito cuidado com para quem vai restar a responsabilização quando algo der errado. Então, assim, caso exista um erro médico gerado por uma inteligência artificial, quem é o responsável? É o médico que atuou como humano naquela operação? É o sistema? É a empresa que fez esse sistema? Ou a gente pode falar que é o hospital, que possibilitou que esse médico tivesse acesso a essa inteligência artificial dentro do meio perfeito. Da saúde? Então, assim, o que a gente vê hoje é que existe uma crescente nesse meio da inteligência artificial. Realmente, a inteligência artificial, ela vem para somar com os médicos, né? A gente vê que a gente já consegue fazer cirurgias robóticas, a gente já consegue ali decifrar diagnósticos com a inteligência artificial, mas a gente precisa entender bem de quem vai ser a responsabilidade no caso de alguma falha, né? Quais são as maiores dificuldades que você vê nesse mercado, principalmente atendendo quem tem uma demanda contra um plano de saúde? Ai, perfeito. Davi, o que eu vejo, assim, a maior dificuldade que eu encontro hoje pode ser até difícil, assim, para um advogado falar isso, mas é com o judiciário. E eu vou te falar o porquê. O que acontece hoje em dia é que esses beneficiários, eles chegam no meu escritório já com uma negativa, o plano ele já se nega a fornecer aquele medicamento, a fornecer aquele tratamento para aquele beneficiário. E esse paciente, esse cliente, esse beneficiário chega no meu escritório com essa demanda, então a gente judicializa. Quando eu judicializo esse processo, geralmente o plano de saúde conta uma historinha. E essa historinha, ela vem justamente para que haja uma demora
na realização desse procedimento, né? Na realização desse tratamento. E por que que o plano de saúde faz isso? Eu te falo. Hoje em dia, para você fazer um tratamento oncológico, por exemplo, esse tratamento oncológico ele não sai menos que R$500 mil. Quando a gente chega com esse processo para o judiciário e a gente fala, olha, juiz, esse paciente ele precisa de forma urgente fazer esse tratamento oncológico, e a gente prova, claro, com todas as provas, com todos os requisitos necessários para aquele processo, o juiz, ele geralmente ele não acredita na historinha contada pelo plano na contestação. Isso é verdade. E, geralmente, a gente consegue, até por meio de liminar, antes mesmo da contestação, a gente consegue fazer com que esse juiz entenda que existe não só a urgência, como um direito garantido para esse paciente. Então, o juiz ali, ele determina, por meio de liminar, que esse plano de saúde, ele arque com o tratamento ou com o procedimento. Porém, o que acontece é que, na maioria dos casos, o juiz, ele coloca uma multa de R$1.000 diário, para caso esse plano de saúde não arque com o custo do tratamento. E eu estou falando aqui de forma bem didática para que quem esteja nos ouvindo consiga entender. Sim. Só que R$1.000, para que esse plano pague ali R$1.000 diário, se você colocar na ponta do lápis, sai muito mais barato para o plano de saúde causar uma demora nesse tratamento, fazendo com que esse paciente muitas vezes desista do processo, fazendo com que esse paciente muitas vezes até venha a falecer pela demora no tratamento. Então, assim, para o plano de saúde, sai muito mais viável que ele faça o processo demorar do que ele pagar o tratamento. Ele prefere pagar a multa de R$1.000 do que pagar o tratamento. E você até puxou uma pergunta que eu ia te fazer. Qual a importância da aplicação de multa e dessa multa ser matematicamente viável para que a pessoa continue no processo? Perfeito. É isso que eu te falo, quando eu comecei a falar sobre esse tema, era isso que eu queria falar sobre... Era isso que eu queria falar sobre a questão... Só um minuto, velho. Era justamente sobre isso que eu queria falar, sobre o fato do judiciário hoje ser o meu maior... Ali o meu... Que deveria ser meu aliado, né? Sim. É justamente sobre as multas. O que eu acredito como advogada? Que essas multas deveriam ser em um valor em que o plano de saúde se assuste a tal ponto que ele precise arcar com o tratamento. Ou ele arca com o tratamento, ou essa multa diária vai ser muito maior do que o tratamento. Você consegue entender? Consigo. Então, assim, existe até um caso que chegou lá no meu escritório. Eu vou falar desse caso porque é um caso bem recente. O plano de saúde, ele atrasou tanto o tratamento oncológico de uma cliente minha, que era até um câncer de mama, que ela teve ela teve um problema que irreversível. Ela teve um problema irreversível que nada pode mudar. Devido à demora do plano de saúde em arcar. Isso a gente já tinha uma decisão judicial. A gente já tinha multa sendo contada diariamente, mas ainda assim o plano de saúde preferia pagar a multa do que pagar o tratamento oncológico dessa cliente. Ocorre que a gente recorreu, a gente foi atrás, a paciente conseguiu fazer o tratamento com muita demora, mas ela teve um problema que é irreversível. E aí vem a hora que eu te falo que essa paciente, ela teve R$2.000 de dano moral. Esse processo está em andamento. A gente recorreu desse dano moral, a gente acredita que isso é um dano moral irrisório. Certeza. A paciente, entenda, a paciente ela teve um problema que vai durar para o resto da vida. Por um problema que poxa, o próprio judiciário visualizou esse problema. E ela recebeu R$2.000 de dano moral. Sabe? Então, assim, eu acho que isso tem que mudar. Essa visão do nosso judiciário quanto a esses pacientes, ela precisa mudar. Nós sabemos que hoje são 53 milhões de beneficiários. Nós sabemos que os planos de saúde, de fato, são empresas.
Nós sabemos que melhor com eles do que sem eles, né? A gente não está querendo que plano de saúde nenhum aqui venha à falência. Não é isso que a gente está debatendo. A gente está debatendo sobre um contrato entre o beneficiário e o plano. A gente está debatendo sobre pacientes que têm o direito de fazer esses procedimentos, esses tratamentos, e que não estão sendo ouvidos. Então, esse é o nosso debate, tá? Vamos falar sobre soluções agora. O que é que você propõe para essas principais consequências que são relacionadas a quem está procurando uma solução contra esses planos suplementares? Fica à vontade. Perfeito. É justamente isso que eu falo, assim. Eu acho que a maior e melhor solução no momento é o judiciário entender que ele precisa punir os planos de saúde. E quando eu falo punir, é com multas altas diárias, se esse plano de saúde se nega a cumprir uma decisão que foi determinada pelo próprio juiz. É a gente colocar danos morais altos. A gente precisa punir esse plano de saúde, de certo modo, que ele se negue. A gente precisa punir esse plano de saúde a tal modo que esse paciente ele não precise chegar ao judiciário. Entende? Esse plano de saúde, ele consegue resolver o problema desse beneficiário administrativamente. Porque esse plano de saúde, ele tem receio, ele tem medo de que chegando ao judiciário, ele precise pagar um custo muito maior do que esse tratamento, ou do que esse medicamento, ou do que esse procedimento. Tem a hora do quadro que mais eu gosto, que é conta pra mim uma história que tenha te marcado na tua trajetória na advocacia. Fica à vontade. Ah, perfeito. Uma das histórias que me marcou é essa, que eu te contei, da minha cliente que, poxa, R$2.000 de dano moral para um dano irreversível. E isso realmente me pegou, assim, em um lugar em que eu fiquei muito, muito triste, assim. Eu me coloquei muito no lugar dessa cliente. Mas a gente já teve vários casos, assim. A gente já teve casos em que a paciente tinha todo o direito e a gente não conseguiu reverter. A gente já teve paciente, por exemplo, um caso que me marcou muito. Foi um caso em que eu tive que lutar por uma cirurgia de urgência. O médico deu, assim, menos de 24 horas para que o paciente ou fizesse a cirurgia ou ele iria falecer. E assim, Davi, eu fiz de tudo, sabe? Sabe quando você vai lá, você recorre, você passa dia e noite ali na porta e não deu certo. E esse paciente, ele faleceu. Então, assim, esse foi um caso que me marcou muito, porque mesmo com toda a minha garra, mesmo com toda a minha determinação, mesmo com toda a técnica, com todo estudo, eu não consegui salvar esse paciente. Então, essa foi uma questão que me marcou muito. E também, claro, teve questões que me marcaram que foram felizes também. Na maioria das vezes foram questões felizes, graças a Deus. Na maioria das vezes a gente consegue reverter essa decisão administrativa do plano de saúde. Na maioria das vezes a gente consegue fazer com que essas pessoas elas tenham uma qualidade de vida melhor. Na maioria das vezes a gente consegue fazer com que esse profissional da área da saúde ele atue de uma forma mais tranquila no seu consultório, porque a gente consegue elaborar contratos de prestação de serviço alinhados para o consultório daquele médico. A gente consegue fazer com que esse consultório ele ande, esse médico consiga, quiçá, né, ter uma profissão onde ele diga eu trabalho tranquilo, sabe? Legal. Para finalizar esse episódio, eu queria e inclusive agradecer a tua participação nesse episódio. Eu que agradeço, Davi. Nosso sentimento é de gratidão, viu? Ai. E assim, para finalizar, eu queria que você fizesse um resumo do que eu esqueci de te perguntar. Fica à vontade. Não, eu acho que a nossa conversa ela foi muito alinhada assim, com o que eu queria vir conversar com você. Davi, eu que te agradeço. Eu vim de São Luís para Teresina, assim, muito feliz. Eu acho que a coisa que estava mais me deixando, assim, feliz era saber que eu ia ter esse papo aqui com você, que eu poderia dividir conhecimento, que eu poderia conversar com esse público que precisa ser ouvido.
que eu poderia aqui, de certa forma, também falar sobre a minha mudança, deixar aí as pessoas com o coração tranquilo, porque apesar de estar em São Luís, todos os meus clientes aqui em Teresina, eles estão muito bem assistidos, muito bem assessorados, até porque hoje em dia, com a digitalização do judiciário, a gente consegue fazer tudo de forma remota. Hoje em dia a gente tem 100% da nossa digitalização no judiciário. Então, assim, eu consigo despachar processos com balcão virtual, eu consigo fazer audiências de forma virtual, eu consigo conversar com desembargadores e juízes de forma digital. Eu falei de forma digital ou presencial? Digital. Foi digital, né? Uhum. Eu consigo, Davi, hoje em dia, abarcar todos esses meus clientes, tanto aqui em Teresina, quanto em São Luís, quanto no Brasil inteiro. Eu consigo, com essa digitalização do judiciário, eu consigo abarcar todo esse público. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, em dividir esse conhecimento com você. A gente que agradece. E é isso. Para aquela pessoa que quer ver um pouco mais do conteúdo dessa mulher linda que tá na minha frente, qual arroba que a pessoa vai acessar? Então, é @Layelma Salim. Layelma, L-A-Y-E, L-L-M-A, Salim com M no final. Agradecer você que ficou até aí para compartilhar, curtir esse episódio, comentar. Solta o seu hype da semana nesse episódio incrível que a gente teve aqui com a Layelma, tá bom? E estender as nossas portas, estão sempre abertas para que você possa trazer conteúdo de relevância, porque assim, você sendo uma autoridade do direito médico, para nós é um senso de gratidão aqui do Record Jurídico, tá bom, Layelma? Muito obrigada, Davi. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Fechou.